gente, mais um programa, estou muito feliz. Queria agradecer meus patrocinadores, Shops Jardins, Shops Jardins, o Café Orfeu, maravilhoso, e também Camila Khan Joias. Estou com uma pessoa aqui do meu lado hoje que eu estou muito feliz em entrevistar, porque vocês aí de casa têm me pedido muito uma entrevista sobre adolescentes. E eu estou com o Dr. Maurício de Souza Lima. Oi, doutor, tudo bom? Tudo bem, muito que obrigado. Que honra você aqui, gente. Honra a minha pelo convite, Ele muito obrigado. Ele é muito ocupado, né? Ainda mais com esse mundo, com tantas questões com adolescentes. Você sabia o que é ebiatra? Doutor, explica o que é ebiatra, que é uma coisa nova, né? Tem há 50 anos, né? Especialidade, por exemplo, aqui na USP, né? No Hospital das Clínicas, vem de Hebe, que é a deusa grega da juventude. Então, para você fazer ebiatria, você faz primeiro a medicina, pediatria e depois a ebiatria. E você é um clínico geral de jovens, de adolescentes, que começa hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, aos 10 anos de idade. Eu achei que fosse 13, tipo teen. Isso, não. Teenager, não, né? 10 anos de idade. Então você lida com todas as questões do primeiro, quando sai, sabe, o mamilo da menininha, que as pessoas falam, tá com uma azeitona, acho que minha filha tá com câncer, já escutou isso? Isso. Porque sempre sai uma azeitoninha primeiro num peito e depois pro outro. Exatamente. Desde isso até de 20 anos com questões sexuais. As questões começam a aparecer nessa fase, então tem aqueles que são os maturadores precoces, eles entram antes em puberdade e eles perguntam, será que eu estou normal? Será que, né? Porque eles se diferenciam da média. Então tem esse tipo de questão, ou aquele que demora mais para crescer, que é o mais baixinho, que todo mundo já está lá com pelo na perna, né? E ele ainda não. Aos 14, 15 anos você tem questões relacionadas, por exemplo, ao uso de cigarro eletrônico, ao vape, ou isso que você falou, né? Crescer ali a ginecomastia puberal, que a gente diz. E aqueles mais antigos, né, que estão lá com 20 anos de idade e querem ter uma relação sexual, e hoje em dia, infelizmente, as pessoas colocaram na cabeça que precisam tomar um remédio para a ereção. Ah, não, doutora. Nossa, eu estou chocada. Eles tomam aí o Tadalafila, tomam, que é um remédio para isso. Bombando, gente. Não precisa. Isso aí, assim, é um grande engano que a gente vê hoje. A gente precisa desfazer esse tipo de engano. Então, cada fase, né, da vida, você tem um tipo de queixa. E os pais também, uma preocupação. Então, tem pais que são pais de adolescentes com 10 anos, com 15 anos, né, com 20. Nossa, eu tenho muita pergunta, doutor, muita. Assim, você não tem noção do que... Assim, as pessoas querem saber, então vou começar. Vamos lá. O que você está vendo? Quais são os transtornos mentais, assim, que está acontecendo com esses adolescentes que está em alta hoje? Bom, porque assim, eu acho que a nossa geração não era tão, não vou falar problemática, né? A gente tinha outros tipos de problema. O que vem, assim, o que as queixas que você recebe dos adolescentes, ou dos pais, né? Eu vejo que existe, já que você perguntou uma coisa geral, né, tirando essa setorização que eu falei da idade. A gente vai falar de todos. Mas assim, que acaba indo para todos esses lados, é ansiedade. Hoje eu vejo que assim, o mundo ele cobra respostas muito rápidas. Você está na internet, você está numa rede social, as coisas são rápidas, são muito dinâmicas. Então, muitos não têm paciência de esperar as coisas que acontecem no mundo real, não no mundo virtual. E isso gera uma ansiedade, quando a coisa não vem na hora. Quando o conflito ali não se resolve, que pode ser a resposta de um namoro, ou ficar, né, os relacionamentos que se estabelecem, mas isso eu vejo, Tati, que é muito relacionado também à estrutura da casa, sabe? Mãe e pai juntos, trabalhando com esse filho, colocando limites, né, para determinadas questões, isso é muito importante também. O que a gente estava conversando aqui antes, é que eu vejo, até converso isso com as minhas amigas que têm filhos mais novos, que eu acho que hoje em dia os pais, você pode até me esclarecer, os pais hoje em dia, parece que eles querem o sim dos filhos. Antigamente a gente pedia amor para nossos pais, hoje em dia parece que os pais ficam pedindo amor dos filhos, então não conseguem falar não. Porque eu não sei, eu acho que uma coisa estranha, mudou um pouco. O não, ele acaba sendo sempre muito importante, porque o não, na verdade, dá limites. Dá limite. Né? A pessoa se sente mais segura quando ela recebe, por exemplo, um não, mesmo ela sendo contrariada. Agora, a grande questão... Os pais não dão? É que os pais não dão, por quê? Porque ficam com medo, querem ser os pais legais. Exatamente isso. E não é por aí que ele vai chegar, que ele vai ser um pai legal, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que tem que existir essa parceria entre mãe e pai, e, além disso, colocar assim, limites para o filho se sentir mais seguro, porque senão é o horário de voltar, né? Cada fase da vida tem lá as suas particularidades. Mas pode tudo, não funciona. É o horário para voltar para casa, bebida, o cigarro eletrônico, né? O vape. Então você tem uma série de questões
que hoje em dia fazem parte desse dia a dia do jovem. Os pais acabam piorando a educação, né? Daí depois querem cobrar da escola. Terceirizar essa educação, mas tem coisas que só a mãe, só o pai conseguem fazer. Então, qual que é o seu conselho assim, para os pais hoje em dia? Olha, sem dúvida nenhuma é acompanhar, é ver, é conhecer o dia a dia dos filhos e conhecer os amigos dos filhos também. Eu acho que eu fiz isso com os meus filhos, que já estão, né, grandes aí, mas é você abrir... Que já deram certo. É você abrir a porta de casa para conhecer, para ver, e aí você elogia determinados comportamentos dos amigos, né, que parece o óbvio. Eu estou falando óbvio. Sim, às vezes você precisa falar o óbvio. E falar, olha, isso aqui não foi legal. Para quê? Para eles irem tendo parâmetros para deixar bem claro qual é o caminho, né, que você vai seguir. E formar a personalidade deles, né? E essa coisa do pai ser muito permissível é um erro também, né? Porque às vezes... liberando determinadas coisas, né? Então eu tenho exemplos, Tati, por exemplo, a menina queria fazer o aniversário dela na casa dela, mas ela impôs 2 condições: que não tivesse nenhum adulto da família, ela impõe, e que servisse uma bebida alcoólica com pouco álcool, mas que os amigos gostavam de tomar. Quantos anos? Então, esse que é o detalhe. Ela ia fazer 13 anos. Nossa, achei que E os pais ficaram em dúvida se deveriam ou não, porque a grande questão dos pais era, mas se eu falar não, ela não vai ficar frustrada? Ou não vai trazer para dentro de casa, né? Às vezes vai querer sair fora. Mas aí, assim, se ela ficar frustrada, faz parte da vida. Claro que não, 13 anos bebida. Então, faz parte da vida a frustração. E eles estavam com esse medo, Você que é bem eles. isso que eu coloquei. Falei, olha, se essa é a dúvida, não, até porque biologicamente isso acaba sendo muito complicado. Que idade você acha que um adolescente pode começar a usar bebida alcoólica? Assim, tem o que pode e o que eles acabam fazendo, né? A bebida alcoólica hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela entrou numa classificação de uma substância muito prejudicial para a saúde, né? A gente sabe que não é, a gente lembra do fígado e tal, mas o álcool hoje está associado a muitos tipos de cânceres, inclusive. Inclusive, para as mulheres, está associado ao câncer de mama. Nossa, eu nunca soube. Então, tem uma proposta da OMS que saiu agora, está publicada numa revista científica grande, que eles querem que nos rótulos das bebidas alcoólicas, a Irlanda já vai começar o ano que vem, ter lá uma observação, porque daí a pessoa pode falar, bom, eu sei, e o álcool é uma coisa social, a gente vai num casamento, num lançamento de livro, tá lá. Só que eles querem colocar essa observação, porque hoje, no meu tempo, a gente também bebia, tinha, mas só que hoje, Tati, eu vejo o seguinte, as pessoas estão bebendo mais e mais cedo. Por exemplo, não tem mais copinho de shot. Em muitos lugares, as pessoas estão pegando a garrafa e virando na boca, e você toma por segundos. Você deu 7 segundos de vodka, você deu 5 segundos de vodka. Tem essa então, agora. a intensidade, né? Outra característica desse nosso mundo, eu diria que é a intensidade com que as coisas acontecem, sabe? Precisa ser tudo high, tudo lá em cima. Pra você ser bacana também, tem que ir lá ser beber. Muito, mas, doutor, muito, eu achei né? que essa geração bebesse menos que a nossa. Não. Essa geração, dependendo do grupo, quando você fala em termos de Brasil, existem muitas diferenças, né? Sim, no mundo inteiro. No mundo inteiro. E no Brasil tem, mas se a gente pegar alguns grupos aqui no Brasil, tem grupos de adolescentes que realmente bebem muito. Eu lembro que numa época você precisava, por exemplo, do RG para comprar bebida. Hoje você não precisa do RG. Só fora, né? Você acha que aqui, quando você chama alguém para entregar você comprou pelo celular, você acha que essas coisas não vão pedir RG? Não, ninguém pede RG, entendeu? Então, essa facilidade, né, que a gente tem do álcool, que a gente tem do vape. O vape é proibido no Brasil desde 2009. Então, eu quero conversar sobre vape. Nenhum vape que está por aí tem alguma fiscalização, você não sabe o que tem dentro. Agora estão falando até do pulmão de pipoca e tal, que uma menina nos Estados Unidos teve lá chama bronquiolite, né, obliterante, o brônquio dela fechou e ela foi internada, ela não tem mais ar, por causa de uma substância que tem no vape. Nossa, então eu quero falar sobre o vape. Mas antes eu quero acabar sobre a bebida alcoólica. Sim. Então, os adolescentes, que época começam a beber? O que é normal? Então, Tati, o que eu posso dizer para você em termos fisiológicos, em termos médicos,
o álcool sendo uma substância que é psicoativa, que mexe, né, no cérebro, pelo menos até pela lei no Brasil, até os 18 anos de idade, a pessoa não deveria fazer o uso de álcool. Então, essa é a recomendação. Eu sei que isso acontece muito antes, mas eu estou transmitindo aqui o que, né, existe, o que é o certo, à venda. E falando em maturidade do cérebro, pensando no álcool e também em outras substâncias que são psicoativas, o cérebro tem essa maturidade até os 23, é aí que ele vai atingir uma outra conformação. Então, qualquer coisa que seja psicoativa, usada antes dos 23, a pessoa está correndo riscos. Meu Deus. Então, assim, mas os jovens hoje em dia começam a beber com 13. Com 13, com 14. 16. Inclusive, você vê que tem bebidas que são destinadas ao público jovem. Claro que ninguém fala isso, ninguém faz essa propaganda, mas são bebidas que têm um gosto... Tipo estimulantes, daí você coloca a bebida destilada junto, Não, né? até vem a bebida pronta no supermercado com 5% de álcool, que é a mesma quantidade de álcool que uma cerveja. Mas eu não vi nenhum adulto bebendo isso até hoje. Isso está destinado a esse público jovem, para eles começarem a beber, né? E depois tem isso que você falou que é muito importante, que são os estimulantes. Então, quando a pessoa toma, vamos supor, 5 doses, antigamente, 5 doses de álcool, de vodka, de gin, ela já ficava mole, ficava com sono. Hoje, como você tem o estimulante junto, o energético junto, no mesmo copo, se a pessoa vai para a balada, ela já pede um combo, e no combo vem a garrafa de vodka, cheio de latinha de energético, a pessoa, ao invés de tomar 5 doses, ela aguenta tomar 10, 12. Isso é um perigo. E isso é um perigo, porque o fígado daquela pessoa vai ter que metabolizar muito mais álcool do que se não tivesse o estimulante. Não, e esse café martini? Também. Você junta o café com uma coisa licor, sei lá que horas da madrugada tomando. Eu falo, gente, eu acho... Eu sempre brigo com meu marido. Eu falo, para de tomar isso. Imagine para um jovem, então. Olha, você pode ter certeza, para o jovem, esses efeitos são muito mais potencializados. É muito pior. Nossa, uma loucura. Olha, a gente vai falar Hoje em dia tem muitos países que até já liberaram a maconha, né? Legalizaram. E aqui no Brasil, muito jovem usando. Qual que são os danos para o cérebro, né? Porque, assim, a gente tem que mostrar isso, porque virou meio normal, né? Virou uma... Comum, né? Comum. E daí também, se não fuma, você é babaca, você não fuma. Acontece isso entre os jovens, muito. Né? Em relação à maconha, é bastante interessante. A gente tinha já o uso de maconha há muitos anos também, né? Sim. Desde que o homem está no planeta Terra, isso existe. Mas hoje, como no Canadá inteiro foi liberada, metade dos estados americanos, no México, no Uruguai, na Alemanha, em Amsterdã, na Holanda já tinha. Então, o que a gente vê é mais gente usando, e agora pesquisas científicas sérias sendo feitas, porque nesses lugares, já que é permitido, eu posso fazer pesquisa, antes não dava. E aí a gente está vendo, sim, os danos, e é o que você falou, Tati, até os 23, 24 anos, o cérebro, como ainda está em formação, a maconha, ela pode, eu não estou dizendo que vai, eu estou dizendo que pode, sim, dar problema. Um dos problemas, inclusive, que pode dar é a ansiedade. Aí você vai falar, nossa, Maurício, mas a pessoa quando fuma, ela não fica relaxa? mais... Sim, mas depois que passa o efeito desse relaxamento, vem um efeito rebote que aumenta a ansiedade para algumas pessoas. Entendi. Então você pode ter uma série de coisas, né, causadas sim pela maconha. A gente não tem mais dúvida disso hoje em dia. O ideal realmente, não é que depois também dos 24, 25, eu estou dizendo que liberou geral, pode, mas assim, a chance é realmente muito maior e dá algum tipo de transtorno? Pode dar até uma psicose, por exemplo, uma esquizofrenia, né? Claro que isso vai depender da constituição genética, de quanto a pessoa fumou, o que ela está passando na vida, mas principalmente na adolescência. No Canadá, saiu uma pesquisa numa revista científica chamada JAMA, esse ano, em fevereiro, mostrando exatamente isso, transtorno, o quanto aumentou de esquizofrenia pelo uso, né, em países que liberaram. Então, assim, para a gente pensar... E não tem idade? Eles liberaram para todo mundo? Não, é liberado só após os 18 anos, após 21, os 21 anos nos Estados Unidos, né? Mas, assim, Tati, também não, sim, dá para comprar, né? Sem ter lá os 18, que é o que acontece na prática, né? E outra coisa, a cocaína também é muito usada, assim, entre jovens nos Estados Unidos.
E quais são, assim, os... Você vê, né? A cocaína era uma coisa que foi muito Nos anos usada 80, numa época, depois deu uma parada. Aqui no Brasil, as pessoas estão começando a usar novamente a cocaína, mas nos Estados Unidos, eu tenho alguns pacientes que estudam em vários lugares dos Estados Unidos. E todos os lugares... É uma droga de gente rica, né? E todos os lugares, assim, as pessoas dizem que o uso está muito banalizado. Muito banalizado. Então não é porque vai ter um show, vai ter... É assim, é uma sexta-feira, que às vezes não tem nem a festa. Só já usa. Mas e daí tá dá aquele pico, né? Mas depois cai lá para baixo. A cocaína é uma substância que é estimulante do sistema nervoso, diferente do álcool, que é um depressor do sistema nervoso. Não que a pessoa vai ficar deprimida quando usa álcool, mas ela fica mais devagar, fala mais mole. A cocaína não, dá uma sensação de bem-estar, de euforia. Então as pessoas acabam usando por causa disso. Agora, tem uma coisa que você falou de cocaína, tem uma outra substância que chegou aqui no Brasil. Qual? Que é o Tussi. Essa eu não conheço. É diferente da cocaína, mas também um estimulante. Você tem o êxtase, que é a bala, né? Você tem... Tem também o cogumelo. Isso, o cogumelo, aqui no Brasil, a venda do cogumelo não é proibida. Entendi. Mas a substância que tem no cogumelo, que é a psilocibina, é o nome da substância, essa é proibida no Brasil. Tá. Então é mais ou menos assim, para ficar fácil o exemplo. Você pode comprar a maçã, mas você não pode comprar a semente da maçã, o caroço da maçã que tem lá. Entendi. Entendeu? Então a pessoa compra a maçã, né? Compra o cogumelo e que tem a psilocibina. Mas aí é uma outra, um outro efeito. É para dar a risada. Onda. Aí o cogumelo é aquela coisa muito mais relacionada a ter uma alucinação. Ou visual ou auditiva. A pessoa igual o êxtase. Tem, o êxtase acaba sendo um estimulante também. Tá? Como o MD. Que aqui no Brasil também é muito usado. Entre jovens. Agora, sabe, Tati, quando a gente usa as pessoas usam uma substância dessa, você nunca sabe quem fez, onde fez e quem colocou o quê. E aí vem um grande problema. Porque nos Estados Unidos é um problema que eles estão enfrentando muito grande, que é acrescentar uma outra substância chamada fentanil, que é um anestésico, você pode usar no hospital, mas você tem que estar monitorado. Se tiver o fentanil, a chance da pessoa ter, dependendo da dose, dependendo de quanto ela usou, parada respiratória é muito comum. Por isso que nos Estados Unidos, qualquer pessoa que você converse dessa faixa etária sabe desse problema do fentanil. Que eles colocam junto com as drogas. Isso, junto com essas drogas que são para cheirar. Né? Para cheirar. Para cheirar. Né? E aí, muitas vezes, o que a pessoa tem, nos Estados Unidos, o FDA lá orientou para os outros, você não usa nada, você vai para uma festa. Você vai com antídoto do fentanil no teu bolso, na tua bolsa. Porque se você encontrar alguém caído no chão, você vai lá e espirra no nariz. Nossa! Para ter a pessoa voltar a respirar até os paramédicos chegarem e darem uma assistência. Então deve ter um monte de gente morrendo. Tem 100 mil pessoas morreram há 2 anos nos Estados Unidos. É um estádio de futebol, pensa, naquele estádio lotado. Inteiro? Foi isso que morreu por causa desses... Fentanil nas drogas, que é para cheirar, que é a cocaína, o MD. O MD, o Tussi, o Tussi é cor-de-rosa, é uma outra substância que está muito em moda nos Estados Unidos. Que é para cheirar também. E que chegou no Brasil, hein? A gente está falando de uma coisa que está chegando aqui. O que os jovens usam aqui? Aqui, cocaína aqui ainda é meio trash, ainda é uma coisa meio... Usa muito estão usando maconha MD, bastante. êxtase. Sabe uma coisa que está sendo muito popular aqui, que é um grande engano também, achando que não faz mal? Loló. O lança-perfume, né? Lança-perfume. O loló, a gente às vezes fica preocupado com álcool, com fígado, o loló destrói o fígado. Aquelas enzimas do fígado, né, que chamam TGO, TGP, quando a pessoa usa loló, isso aí vai lá para cima. Lança-perfume, né? Lança-perfume que era antigamente, que tinha o tal do universitário. Universitário, sim. Isso. Só que hoje, isso foi proibido, só que hoje todas essas substâncias eles cheiram na lata, né? Já vi. Cheiram na lata, levam um vidrinho, no paninho, em qualquer lugar. Eu achei que, porque eu tive uma conhecida, a irmã de um amigo meu, que morreu de ataque de coração, porque ela desmaiou em cima, morreu. Isso. Pode dar convulsão, e assim, o loló é uma substância muito, muito prejudicial
A gente não sabe qual é a composição, como, né, todas essas substâncias ilícitas, esse é o problema, né? Você não sabe qual é a composição, né? Então isso acaba trazendo, sim, muitos problemas de saúde também, e a pessoa acha que é leve, que é só cheirar, dar risada. Não é assim. Você está vendo muita gente no consultório Muita gente com o fígado muito prejudicado. Tem gente, inclusive, que, por exemplo, você perguntou de bebê, que já teria idade para beber, mas não pode beber porque destruiu o fígado. Só com loló? Só com loló. Nossa, então pouco tempo, né? Porque são jovens. E você falou uma coisa muito legal. Só com loló? Por quê? Porque essa é a ideia que a gente tem. Loló é uma coisa tão, né? Sim. O loló. Só que não. Para algumas pessoas isso passa a ser realmente muito prejudicial. E agora os vapes, né? Que assim... Os vapes, né? Se você pensar, eles existem e são... É pior que cigarro, não é? Então, é pior ou melhor? Excelente pergunta. Por sinal, eu sou um admirador seu, porque você faz assim perguntas, né, muito legais para os seus entrevistados. Para o pessoal poder entender, né? E eu acho que essas perguntas estão na cabeça de quem está assistindo, né? Obrigada. Então, o que eu vejo, Tati, é que o vape, a pessoa acha que está fazendo menos mal, mas a quantidade de nicotina que tem no vape, e aí, quando o vape começou, tinha um lá, que era bem popular, que dava... a pessoa dava 200 tragadas. Tá. E isso durava um dia. Hoje em dia, tem vapes de 1.000, 5.000, 7.000 tragadas. E eu pergunto, às vezes, para um paciente, você está fumando esse? Quantos puffs, né? Quantas tragadas tem? Eles falam, esse aqui tem 7.000. Quanto tempo dura? Uma semana. Aí eu falo, então você está fumando 1.000 por dia? 1.000 né? Nossa, não, eu dou também pro meu amigo na festa e tal. Tá bom, então 600 tragadas por dia? Mais ou menos isso. Tati, isso corresponde a 3 maços de cigarro. Por dia? O antigo, por dia. Por dia? Por dia. É impressionante. Meu Deus. E aí teu vape de 7.000, 10.000, 20.000, 30.000. Então, imagina que você tem um negócio na tua mão, que não acaba, que é quase infinito. Tem um gostinho gostoso, que não cheira... Que não cheira, e esse gostinho gostoso é que deu o pulmão de pipoca nessa menina, que é essa bronquiolite, que ela foi internada. Por quê? Porque essas substâncias, para você ter uma ideia... Corante, sei lá o que é isso. Elas foram proibidas da indústria alimentícia, então não tem... mas isso tinha em pipoca, por isso que chama pulmão de pipoca. Por isso aí tinha em pipoca de micro-ondas. Só que os trabalhadores das fábricas tinham esse problema no pulmão. E aí isso foi proibido no começo do ano 2000. O que aconteceu? No vape tem. Como o vape é proibido no Brasil... Essa substância tem. Pode ter, ninguém vai fiscalizar. Fala assim, então seria melhor fiscalizar? Também não, porque na Inglaterra, onde ele é liberado e é fiscalizado... 30% a 40% dos vapes são clandestinos, porque é mais barato, não paga imposto. Então, assim, fumaça não dá. Então Tati, fumaça não dá. Não dá. Então, o vape, ele Essa acaba menina sendo morreu? muito... Não morreu, está internada. Mas tem um monte de adolescente internado. Tem um monte. De gente. Aquele menino, por exemplo, que jogava futebol, corria atrás da bola e não sei o quê, que era o craque do time. Não consegue mais? Não consegue mais correr, não consegue mais... Então, nenhum tipo de cigarro, vape, não vapor, não dá. Fumaça pode. Não dá. Isso aí não vai trazer... Realmente você está trazendo um prejuízo para o teu corpo, e às vezes a pessoa faz lá o exercício, vai para academia 3, 4 vezes por semana, e aí, no fim de semana, acaba colocando muita coisa a perder. Nossa, que loucura. Tem muita criança com depressão, né? Você acha que crianças, de repente, que estão usando droga, ou você acha que é pela ansiedade que gera rede social? Então, eu vejo que tem o mundo que a gente vive, né? A ansiedade, é o que você tinha perguntado, inclusive, dos pais, né, acompanharem os filhos. A pessoa está em casa, a criança está em casa, como passou nessa série popular, né, na adolescência, que foi tão falada e divulgada. Adolescência, né? Aí a pessoa fica no quarto, os pais acham, né, a mãe acha que ele está tranquilo, que ele está no quarto. Filme, tá jogando e aí ele é meio capturado, ele cai em determinados caminhos realmente na internet. Isso é uma coisa muito complicada, que acabam incentivando comportamentos que são extremamente prejudiciais. E aí, quando a pessoa já está ansiosa, ela acaba entrando mais nesse tipo de Então, você acha que os pais têm que entrar no quarto, têm que ver o que está acontecendo, tem que pegar o celular do filho e olhar? Tem. Essa proibição dos celulares na escola, na minha opinião, foi
interessante. Veja bem, eu acho que as escolas, inclusive, a minha opinião, elas devem ensinar a essas crianças, esses adolescentes, como eles usam o chat GPT, essa inteligência artificial, tudo que vem por aí, porque daqui para frente, cada vez mais vai ser isso. Na medicina e em todas as áreas, né? Esse avanço está muito grande. Então, não é proibir isso, a tecnologia, mas ensinar o jeito correto. O celular, que a gente não sabia, mas assim, fez com que as pessoas ficassem muito ansiosas. Então, o celular na escola é uma boa medida, tirar. As redes sociais, existe uma proposta até, a partir de uma certa idade só. Por quê? Porque a pessoa é muito frágil, Tati, e o adolescente... Não aguenta, né? Não aguenta a bomba quando não vem. aguenta, e não sabe discernir. E não é só adolescente não, tá? Adulto tem amiga também. minha que não aguenta a bomba. Exatamente. Né? Imagina. Esse negócio da autoestima, de vir uma crítica a você, a pessoa não aguenta. Ou TikTok, né? E o que acontece? As pessoas acabam pensando que vão dar conta, ainda mais o adolescente que tem um sentimento de onipotência, acha que ele pode tudo, que ele é invulnerável. Não, mãe, eu já sei. Não, pode deixar, não precisa falar isso para mim que eu já sei o que você está falando. Não. Então, esse pacote todo acaba fazendo com que eles fiquem, sim, mais vulneráveis e muitas vezes caiam numa situação, por exemplo, de bullying ou cyberbullying. Sempre existiu o bullying, só que hoje você tem o cyberbullying também, que está 24 horas por dia com você. Exatamente. E antigamente, a gente saía da escola, existia lá, né, coitado, sempre os que sofriam bullying por algum motivo, né, vamos falar, ou porque era... Sim. Né, não vamos falar aqui os adjetivos. Mas sempre existiu bullying. Na minha época, eu sofri bullying, eu fiz bullying, né, acho que assim, o mundo, né? Só que tinha uma parada, né? Saia da escola, você voltava para sua casa, você desligava daquilo, ia brincar, ia fazer... Hoje em dia continuou dentro de casa. Nas férias, a pessoa viaja e naquele grupo tem um monte de gente... E agora é o WhatsApp. O WhatsApp, pelo grupo de WhatsApp, a pessoa acaba recebendo uma série de questões relacionadas a isso. Então daí agora, essa ansiedade vai aumentando, tudo, né? Então, hoje em dia leva a criança a se matar ou a matar alguém. Isso eu queria falar com você da série da adolescência, no Netflix. Porque o que levou o menino a matar a menina? Parece que existe hoje em dia um bullying que as meninas fazem com os meninos. É igual os meninos com as meninas, né? Que às vezes eles gravam as meninas fazendo algum ato sexual e mostram pra todo mundo. Que antigamente faziam, mas não existia celular. Ou senão as meninas ficam falando pros meninos que eles são incapazes, que eles não vão ficar com ninguém. Existe muito essa linha que você está colocando, e os meninos, né, acabam se unindo com outros, que aí você tem uma série de questões relacionadas até o ódio pelas mulheres, e isso acaba sendo incentivado, porque infelizmente a gente já viu, né, casos aí de invasões de escola, gente matando, gente. O que acontece? Essas pessoas que acabam se rebelando e fazendo, e muitas vezes incentivadas, né, pelas redes sociais, as pessoas filmam isso e aí elas passam a ser heróis nas redes sociais. Por ter feito uma coisa completamente absurda. Horrorosa. De tanto que ela sofreu, tá bom? Mas aí ela vai ter uma atitude extrema. Então, isso é valorizado e, pior que isso, incentivado. Por isso, essa história que você disse dos pais saberem aonde os filhos estão. Mas como você percebe que isso está acontecendo? Porque às vezes o menino é quietinho no quarto. Você sabe, Tati, que eu costumo dizer que a gente tem que proporcionar momentos mágicos para os nossos filhos. Então, é aquela hora, não precisa ser toda hora, mas é muito importante que você faça alguma coisa com o seu filho, com a sua filha, no fim de semana, que você entenda um pouco mais do mundo dele, que você tenha algumas refeições feitas, a família. Eu sei que todo mundo corre, eu também corro, você corre, tem muitas coisas para fazer, mas assim, isso é muito importante pontuar. Mas às vezes a criança não quer sair do quarto, doutor, é difícil tirar. Não quer sair do quarto, então... Já é um problema. É um problema, mas vamos fazer o seguinte, o que ela gosta de fazer? Tem alguma coisa que a mãe deve proporcionar, o pai deve proporcionar, sim, para sair do quarto. Precisa ter um limite para ficar no quarto. Porque eles querem jogar videogame. Então, daí, o que você vai fazer com um menino que só quer jogar videogame? Mas pode jogar videogame, agora, desde que cumpra determinadas, sei lá, depois que você estudar, depois que você entregar... fazer um esporte como eu falei, também, né? Fazer um esporte, ao ar livre, acordar... Não deixar trancado no quarto. Não, e assim, tem que supervisionar. Mesmo quando está no quarto, é assim, onde é que ele está no quarto? Onde é que ele está? Porque imagina o seguinte... Dá uma olhada no celular. Exatamente. Por quê? Porque eles acham que não tem problema e você não deixaria seu filho entrar, por exemplo, numa festa que só tivesse, que você não conhecesse ninguém do outro lado da rua, sem nenhuma supervisão, que estão servindo tudo. Um menino de 12 anos, você deixaria entrar nessa festa? Não. Mas no celular
Você deixa. No celular, na E no internet você WhatsApp, deixa. É a mesma TikTok. coisa. Exato. Você não Nossa, sabe tem quem está razão. lá. Não. Então, você precisa supervisionar. Assim como você supervisiona no mundo real. Você tem, sim, claro que dependendo da Então você fala para os idade, pais, vocês têm que tem que olhar supervisionar. Isso é muito o importante que celular, não aconteça. deixar. Se você marca um horário para o teu filho voltar de uma festa, se você quer saber aonde é a festa, com quem vai, no mundo virtual é a mesma coisa. Você tem que saber com quem ele está falando. Claro que dependendo da idade, né? Aí você entra com bom senso. Sim. Ô, doutor, e tem umas siglas novas. Isso. Quais são? A série aborda muito bem isso, né? Por exemplo, desses meninos que são, eles não conseguem ficar com ninguém, são excluídos, então eles são celibatários involuntários, Entendi. né? Que aí vem, por exemplo, o ICEL e você tem determinados na série, você tem inclusive um monte de emojis que são um código, é uma linguagem diferente. E são reais, né? isso? São reais. É um tipo de comunicação diferente. Muitas vezes o jovem tem uma conta no Insta, mas ele tem o Dix, que é, né, aquele outro. E no Dix, às vezes, outras coisas são ditas. As redes sociais, tem determinadas redes sociais que não tem nenhuma regra. Então a pessoa ela acaba ficando num anonimato ali, ela não tem como achar. Né? E isso, claro, é proibido, mas em determinados locais, e aqui no Brasil, né, está existindo hoje um grande trabalho para descobrir quem fala o que em determinados lugares. E essa é outra dica. Tudo que você fala, tudo que você posta, isso pode ser, sim, achado. E depois que você postou, aí não tem mais jeito, você perdeu o controle para onde foi. Perdeu. E outra coisa, as pessoas têm que entender também que influenciam, né, os outros. Os outros, muito. Então tem que tomar muito cuidado, até você que é influenciador ou tiktoker. Claro, mas isso, né? O que você fala, né, tem um peso. Os seus atos têm um peso. Então, é muito importante a gente falar sobre isso para os pais entenderem que existe um código separado hoje para esse adolescente. A adolescente sempre teve a linguagem própria. Eu sei, mas você pega o celular do seu filho, vai ver o que está acontecendo, você não entende nada com esses emojis, exatamente. Né? Mas você percebe... aí você precisa perguntar, chegar perto, falar, criar um diálogo, né? Mas adolescente é difícil, eles não falam, né? Eles não falam, daí você tenta descobrir alguma coisa, eles não querem falar, daí você não entende. Você sabe que aconteceu uma coisa interessante, um filho, 13 anos, estava dizendo que foi conversar com o pai dele, estava lá, e o pai nunca tinha tempo para nada. Eu andei conversando com esse pai, aí tocou o telefone do pai, e o pai falou assim, olha, eu não posso falar com você agora, porque eu estou numa reunião importante, né? Estou conversando com meu filho aqui no momento de lazer. E não falou. O filho ficou gigante. Achou que o pai, assim, ele me contou isso, é interessante, né? Você vê, às vezes, um ato do pai. Que bacana. Né? E aí, ele começou a estabelecer um outro tipo de vínculo com esse filho que não falava, que ficava só fechado. Então, assim, a gente não deve desistir. Levar a criança, às vezes, numa reunião, quando tiver alguma coisa muito... Pais e mães muito ocupados, levar, às vezes, junto, né? Para saber, para participar do mundo. Assim como o pai deve participar do mundo do filho, né? O filho também pode ir participando do mundo do pai. Saber o pai, o que a mãe faz. Muito sem tempo e deixando os filhos muito de lado, que eu acho que dá... né? Crianças Tati, com suicídio, crianças... Essa união aí que a gente está falando, né? Essa aproximação, ela tem que voltar a existir. E sabe que dá dó também quando os pais se separam e fica aquela guerra. Uhum. E os pais não percebem o mal que está fazendo para os filhos. Né? Tem pais até que param de falar para os filhos, porque a relação é ruim com a mãe, ou a mãe com o pai, e colocam as crianças no meio. Que você que atende tanta gente, você conversa, você fala para esses pais? Eu falo, eu costumo dizer o seguinte, Tati. Que está acabando com a vida da criança. Pode existir ex-marido, ex-esposa, mas não existe ex-filho. Então, é uma coisa dos dois. Eles vão ter que dar um jeito de falar sobre a criação daquele filho. Eles podem se odiar, mas as crianças têm que preservar. Tem. Esse diálogo, ele é muito importante. Porque você deve ver várias crianças com... Né? O que acabam gera... sofrendo, né, por causa às vezes, dessa agressão, realmente, uma série de questões, e aí a criança ou o adolescente, às vezes, vê isso, até o relacionamento dos pais, não como um modelo, mas ele pode ver isso como um antimodelo. Total. Falar, eu não quero
que isso. Faça parte da minha vida. Não, e né? você não sabe como seu filho vai ser no futuro. Não, porque se você só vive em briga, só vive em guerra com a mãe deles ou com o pai deles, como vai ser um ser humano assim? Por isso que o relacionamento de casal, né, como eu disse, mesmo sendo esse, é muito importante você pensar no teu filho. Como que tá o sono dessa geração? Nossa. O meu já tá ruim, mas Nossa. Que adolescente dorme bem, né? Dorme assim, bastante. Deveria dormir bem. Deveria dormir bem. Muitas horas. Só que esse ponto que você tocou é um outro ponto assim fundamental, estrutural, fisiologicamente falando, para a vida social, para o humor, para o sistema imunológico. E eles nem imaginam, né? Não imaginam. A importância do sono. Não, é muito importante. E realmente, porque tem coisas que só acontecem na hora que a gente dorme. E a gente está acostumado, e eu até me incluo, eu estou me policiando também, a levar o celular para a cama. É muito tentador. Muito. E aí você tem tudo ali. Você tem a rede social, você tem a série, você tem as conversas, você tem... Abre um leque gigante. E aquilo, às vezes, faz com que o seu sono vá assim, não só pela luz do celular, mesmo mudando para aquela luz amarela, tirando a luz azul, é extremamente prejudicial. Então, as pessoas estão dormindo menos, estão ficando com sono na aula, muitos chegam em casa, a hora que chegam em casa, dão um cochilo de 3 horas, 4 horas. Adianta esse cochilo? Não, porque às vezes... Não é reparador, né? Não é. E às vezes esse cochilo tira o sono da noite, porque daí fica difícil pegar no sono à noite. E aí, ó... E elas não entendem, depois elas não querem ficar baixinhas, pedem para a mãe dar hormônio de crescimento para crescer, GH, que é na hora do sono. O GH é liberado exatamente nesse momento, o hormônio do crescimento, na hora que o adolescente principalmente está dormindo. E você fala isso para eles? Para todos. E acho que a gente tem que divulgar isso. Acho que a gente tem que falar, né, que a importância desse sono. Mas como é que eu vou dormir? E aí vem um outro ponto importante. A gente sabe que um livro, por exemplo, uma luz baixinha, aquela luz mais amarela, um abajur com um livro, isso faz com que a pessoa adormeça mais rápido, isso é importante. E aí... Duvido que adolescente lê hoje em dia. Não deve ter hábito, mais hoje em dia. Então lê no celular, né? Lê no celular, com aquela luz que atrapalha. Sim. Né? Mas você tem o quê? Esse tipo de comportamento faz com que a pessoa adormeça. Então, essa volta aí para o livro seria o ideal. Eu sei que é difícil, não é fácil, é muito difícil. Mas não usar o celular pelo menos 1 hora antes de dormir. Parece que é uma coisa muito, muito radical. Não, a mãe mas assim... Tira, né? Vai ler um livro, faz essa vontade, né? Exatamente. Assim, fica junto, de repente, nessa hora. Abre um espaço. Abre, né? Por quê? Porque esse sono, como eu disse, a pessoa acha que está com déficit de atenção, a pessoa acha que tem que tomar remédio, a pessoa... Não, às vezes é só o sono. O sono sempre foi muito importante para a gente. Né? A gente nem sabe, né? E outra coisa, tem gente que fala assim, chega no consultório e fala, mas eu já fiz isso 3 noites e não adiantou. Quem falou que só 3 noites? Para o corpo voltar a estabelecer esse tipo de comportamento, pelo menos 1 mês, Tati. E aí, nossa, bastante. Então, bastante, por quê? Porque a gente está acostumado no mundo rápido, não é? Estamos. Então, se falar que, Tati, vai demorar 1 mês, 1 mês é uma eternidade. Porque às vezes também até quando você, assim, até a gente, quando sai, toma um vinho, alguma coisa, a gente já dorme mal, né? O álcool, excelente observação a tua. O álcool, ele, além de tudo, pode até fazer a pessoa dormir. Beber, não sei o que, eu vou beber. Mas a qualidade do sono é muito ruim. Exatamente. A qualidade é muito ruim. Eu, às vezes, parei de beber até, tipo, socialmente, bebo de vez em quando, porque, assim, piora o sono. Hoje em dia eu quero tudo sono, porque eu quero ter a pele boa, o cabelo, né? Exatamente. Então, de repente, a gente falando isso para os adolescentes, para as pessoas vão querer dormir mais, né? Porque até, né, você falou, imunidade... Não, imunidade, memória, atenção, humor, tá mais irritado porque dormiu menos. GH, crescer, gente, hormônio do crescimento na adolescência. Então, você tem várias medidas. E isso que você está fazendo é o ideal. Depois de uma certa hora... né? Eu durmo mal, doutor. Então, mas depois de uma certa hora, Tati, não beber, porque o álcool perturba o sono. Então, bebe mais perto da hora do almoço, quando você tiver uma reunião social. Sim, ou 4 da manhã, né? Não precisa estar 4 da manhã bebendo. Você está aquelas festas que duram até de manhã. Tenta beber um pouco antes, né? Antes. Daí fica legal. E também não exagerar, né? Principalmente os adolescentes acabam exagerando. Então, eu acho que a gente tem que fazer... Os estimulantes, né? Os energéticos. Os energéticos, café martini, sei lá, café alguma coisa. Não, esse café me deixa louca, doutor. É uma loucura. Pornografia infantil, né? Na verdade, na idade de adolescente. Qual que é o impacto, assim, que você vê
Eu não sei se hoje em dia já tem aula de sexo na escola, se os pais já conversam. É um pouco diferente de antigamente. Uhum. Como que você conversa com seus pacientes sobre sexo? Como que é? Pornografia, né, que tá aí. Hoje em dia a pessoa tem celular, tem computador, consegue ter acesso. Como tá, o que tá rolando? Então, Tati, acontece o seguinte, eles estão... o acesso é muito fácil no celular, às vezes no celular até do amigo, sim, né? Mas isso vai chegar para os adolescentes logo no comecinho. E eles estão tendo contato com questões relacionadas à sexualidade, que são, eu não vou nem falar normal, porque eu já não sei mais o que é normal hoje em dia, eu vou falar assim, com questões que são menos comuns, né? Então eles às vezes começam a entender essa questão do sexo com determinadas atitudes. Que começa? Com 10, 11, Desculpa te 12. Perguntar uma coisa. Quantos anos o menino começa a... Quantos anos eles começam a se masturbar? Melhor. Não, né? Depende. Tem aqueles que entram em puberdade primeiro, então, como eu te falei, com 10, 11 anos já entraram em puberdade e aí com 12 anos já começam a se masturbar. E tem aqueles que só vão entrar em puberdade aos mais 14 anos e aí isso vai demorar um pouco hormonal, mais. Né? Para as meninas também, as meninas tocando clitóris, descobrindo o corpo, é uma coisa natural. E isso também varia com a idade. Né? Tem muita gente, só falando das meninas, uma observação importante, que as meninas começam com o desenvolvimento do broto mamário, hoje começar a partir dos 8 anos de idade, isso é considerado normal. Porque às vezes nasce daí a pessoa fica preocupada, leva no médico, acha que tem alguma coisa, já Não. é o mamilo crescendo. E a menstruação, ela chega 2 anos depois do início do broto mamário. Então, assim, se começou aos 8... aos 10 anos a menina já pode menstruar e isso é considerado normal hoje em dia. Mas elas começam a assistir pornografia quando? Então, assim? e nessa fase, assim, tá no celular da amiga. Tá muito então, rápido, tá muito fácil. Só que a pornografia, ela mostra um mundo que não é um mundo do que acontece, muitas vezes, na realidade. Né? E os meus pacientes mais velhos, que eu tenho pacientes que têm 25, 30 anos, 35 anos, tem alguns que já são casados, têm filhos e continuam indo ao consultório. Então, já vi muitas histórias, né? Sim. Mas quando você, às vezes, começa a ter um relacionamento sexual mais frequente, eles acham que aquela realidade, essa menina ou esse jovem, não são tão bonitos quanto aqueles que eles veem nas telas. Tá rolando As coisas isso? que são feitas não são tão, entre aspas... Isso. Tipo... não entusiasmam tanto quanto na vida real. Tati. Então, mas eles estão se conhecendo ali. Muitos acabam dizendo que é mais prazeroso, olha só, ver na tela e eles mesmos acabarem resolvendo ali, se masturbando, do que ter um contato com uma outra pessoa. Porque ele quer aquela plasticidade ali. E aí, quando tem o contato com essa outra pessoa, apesar de ter a testosterona bombando lá com 700, 800, eles querem tomar alguma coisa porque senão eles vão broxar, eles não vão ter uma ereção, por exemplo. E as meninas dizem que não estão tendo tanto prazer também. Por quê? Porque eles comparam com a tela. A comparação é na tela. Mas é um filme pornô, doutor. Eu sei. Tem gente que nem gosta daquilo lá. Porque não é amor, né? É sexo. Não, e outra coisa, é um filme, né? Você tem lá um cenário todo, você tem luz, você tem outras pessoas trabalhando nessa produção. Porque antigamente era a revista Playboy, ali, revistas né, de pessoas nuas. Daí você via também, mas sempre tem uma bonitona, né? Uma gostosona, um cara bem dotado, que não é a realidade de todo mundo, né? Não é, e aí os meninos reclamam disso, do tamanho do pênis, ficam com vergonha muitas vezes do tamanho do pênis, e é um pênis totalmente normal ali. Então existe uma insegurança em relação a isso, existe uma insegurança em relação a falhar na hora do ato sexual. E daí os meninos de 20 anos querem tomar... Querem tomar para quê? Para garantir. Viagra, como que é o nome? O Tadalafila. Tem até música hoje, Tati, falando do Tadala. E muitos, olha só que confusão que tá. Muitos acham que isso é o comum. É normal? É normal. Não, eu vou transar, eu tenho que tomar antes o Tadala. Eu falei, não, peraí. Nossa, mas por quê? Porque eles querem estar Não, porque eles ouvem isso. Caiu meio no... Tudo, gente, tudo entendeu? E aí... Eles baseiam na E quando na eles falham,
Aí geram insegurança. Daí querem tomar sempre. Aí querem tomar. E faz mal para a saúde, né? Tomar direto. Não é para tomar, né? Não é para tomar direto. Não é para tomar para fazer exercício físico na academia só porque dilata os vasos sanguíneos. Não é, né? É para tomar realmente quem precisa, brocha. Quem tem exatamente uma dificuldade de ereção, quem broxou. Eu achei que era só gente mais velha que usava. Olha, tem muito, mas muito jovem. Inclusive tem música falando de Tadalafila, música que virou, que caiu. Sim, na modinha, que é popular. Sim. E aí a gente vai vendo que as coisas pioram. Tem influencer que mandou fazer em farmácia de manipulação gominha de Tadala para vender. Ah, não. Porque eles querem estar com o membro ali mais rígido? Exatamente. Por quê? Porque na hora que eles estão diante do que é real e é diferente daquilo que eles viram na tela, eles acham que não é tudo aquilo, e aí... E muito adolescente usando? Muito, e te falam? Muito, falam. E o que você fala para eles? Que ele não tem necessidade de usar, que não precisa usar, ou às vezes por uma ansiedade de broxar, como você falou, eles querem garantir que não vão broxar, e aí eles Pode comprar sem receita? Então, sem receita médica. Então, mas também não é um tarja preta, não faz mal para a saúde assim. Na verdade, você vai ter ali toda uma metabolização, toda uma questão relacionada remédio, a um vasodilatador, né? Entendi. Então, não é, principalmente tomando, às vezes uma dose até mais exagerada que a gente vê, pode cair pressão, pode ter uma tontura, pode até, dependendo muito da jovens, dose. Né, gente? Não, e outra, Tati, não precisa. Então, se está com ansiedade, se está com 800 medo de falhar, testo. Exatamente. Então vai conversar, vai ver, vai trabalhar a ansiedade e não resolver dessa forma. Aí você manda para terapia. Terapia e vamos lá, vamos resolver isso. Existe ainda muitas gravidezes na adolescência? Hoje em dia que tá, né, tem internet, tem aula de sexual nas escolas, né, de sexualidade. Melhorou um pouco os índices? Eu fui coordenador do ambulatório dos filhos de mães adolescentes no Hospital das Clínicas durante 12 anos. Nossa. E existe ainda, mas hoje isso diminuiu porque o anticoncepcional está mais difundido, o DIU, acesso, né? O acesso. Existe ainda gravidez na adolescência, muito, mas o que não existe é essa geração transar com camisinha, Tati. Não existe? Não, isso aí, assim, eles ouvem falar, como você disse, né, nas escolas de camisinha, desde que eles entram, as escolas têm lá a educação sexual, eles vão usar camisinha da primeira vez, da segunda vez, da terceira vez, e depois não. Por quê? Porque, por um lado, é bom, eles nunca viram ninguém morrer de AIDS. Aquela figura que a gente tem da pessoa ir emagrecendo, morrendo, ficando doente, a gente viu. Aquilo impactou muito. Eles não têm, porque não morre mais de AIDS, né? Não morre mais, mas tem que tomar uma série de remédios a vida inteira. Sofrido. Pega uma coisa forte, né? A imunidade é muito baixa. Não é suave ficar tomando tudo isso. Agora, o que aconteceu? Mas existe a AIDS, está alta ainda, o índice? Existe, mas uma coisa interessante, gonorreia aumentou, sífilis aumentou, nossa, as doenças clamídia, antigas. Micoplasma, ureaplasma. Então, essas infecções sexualmente transmissíveis... HPV. Apesar da vacina. Tem a vacina nonavalente que protege contra 9 tipos, mas existem mais de 100 tipos de vírus HPV. 9 são mais perigosos. Mas, então, o que a gente vê eles não têm medo de uma doença dessas. E daí engravida. De gravidez. Eles acham, ela falou que toma anticoncepcional, ou ela falou que tem DIU. E eles acreditam nisso. Mas não tem medo de pegar uma doença ou achar que isso vai acontecer. E aumentou no mundo inteiro. Vai lá no consultório adolescente com sífilis e gonorreia? Infelizmente, isso e muitas meninas com HPV e HPV que pegam, né? Os meninos também, e pode dar câncer de colo. Colo de útero e câncer de pênis. Dependendo existe também? Existe câncer de pênis também, por causa do vírus HPV. Então, essa vacina, que inclusive você pode tomar né, na rede pública. Pode, e adulto também não, né? Tem uma idade para tomar, né? Aí vale a orientação dos ginecologistas, mas para adolescente, a partir dos 12 anos de idade, 11 anos de idade, que funciona? Depende do tipo da vacina, mas não, isso vai funcionar para sempre, mas adultos podem tomar também quem não a tomou, vacina. Né? Quem não tinha na nossa época. Não tinha, aí pode tomar, se tem uma vida sexual mais ativa, aí vai depender da história de cada um. Né? Tá com o parceiro, né? Mas às vezes tem gente que pega e fala, o parceiro, é complicado isso, né? Porque às vezes o parceiro fez com alguém que tinha. E eu soube também, que é uma coisa nova para mim, que tem gente que pega com sexo oral.
A mulher tem, faz sexo oral no homem e o homem pega. O homem pega, ou a mulher também pode pegar e pode, por exemplo, ter HPV nas cordas vocais. Nossa. O vírus, porque é um vírus. O Dá HPV, câncer também nas cordas vocais. dependendo do tipo, Meu Deus. porque é um vírus, tipo o vírus da verruga. O HPV sei, é isso. Me falaram que quando pega no pênis, fica igual uma couve-flor. Isso, no pênis, na vagina, no ânus. Então você tem um HPV que pode ser realmente transmitido, né, para todos esses lugares. Né? E quando vem uma adolescente grávida? Qual que é o que você faz? Existe aborto é liberado? Não é, né? No Brasil o aborto é proibido, mas a gente sabe que ele existe, né, nas clínicas clandestinas, e tem gente que acaba procurando uma clínica dessas, tem gente que acaba tendo o filho, resolve ter o filho. Então eu digo que tanta informação, né, gente? É muita coisa, né? Para a pessoa engravidar. Pois é. Mas existe, né? A gente sabe. Existe também porque a pessoa e acham que elas são invulneráveis. Comigo não vai acontecer, pode acontecer com os outros, mas comigo não existe. Outra coisa, hoje em dia com o culto ao corpo, as pessoas olhando essas influencers, modelos, né, magérrimas, deve afetar muito a autoestima dessas adolescentes, né? Ainda mais porque assim, ninguém nasceu como essas modelos, né? Como e existe daí os distúrbios alimentares. Que é também uma grande preocupação, porque ela se baseia naquilo, ela acha que ela quer chegar naquele padrão. Quer chegar naquele padrão. E às vezes você não tem a genética para aquilo, né? Não tem. E você pode fazer. Tem gente que não faz exercício físico e tem já uma boa constituição muscular. Tem gente que malha todo dia, vai para academia, não sei o quê, e não tem. Porque você falou, existem outros fatores, né? Faz alimentação, faz uma série de coisas, mas não tem essa facilidade. Rede social é uma ilusão, né? É uma ilusão. Também você olha lá, não é o que a menina é. E daí elas olham e devem chegar, doutor, elas devem fazer Você está pegando muita adolescente com anorexia? E o caminho até lá, né? Porque hoje existem outros medicamentos que a pessoa injeta lá para queimar gordura, né? As canetinhas. E aí, olha o pensamento muitas vezes do jovem. Se eu usar, vamos supor, 1 ml, uma medida X, eu vou emagrecer tanto. Agora, então se eu usar 3, eu vou emagrecer 3 vezes mais rápido. E não é assim. Elas tomam 3 canetinhas? Então tomam 3. Para quê? Tomam tudo errado. Porque tem que ir para a praia, porque vai ter o Réveillon, porque vai ter o Carnaval. Muito mal. Daí chega para o doutor Maurício aqui, doutor. Você pode, inclusive, né, ter, por exemplo, um problema de pâncreas. Você pode ter ficar internada porque o teu pâncreas, que é quem produz a insulina para regular o açúcar do teu corpo, entrou em falência por causa desse medicamento. Está na bula, está escrito lá que não pode, não sei. Então, assim, acho que precisa ter muita cautela, não pode ser banalizado esse uso, precisa ter critério, as pessoas precisam entender... Pode usar canetinha em adolescente, criança? Assim, não, né? Porque se você começar a usar, acho que tem casos muito específicos. Sim, quando a pessoa tem obesidade, casos sérios, né? Mas meninas assim, não é essa banal... porque eu vou para a praia, porque eu vou viajar, porque o verão está chegando, porque eu preciso... Tati, por isso que eu falei, precisa estar perto, precisa acompanhar. Eu costumo dizer o seguinte, né? Que muitas vezes os adolescentes deixam rastro. Eles vai procurar ali, fica meio do lado, você vai descobrir um monte de coisa que você não sabia, mas precisa estar do lado. Então não é que eles fazem um crime perfeito, você vai acabar vendo que tem alguma coisa errada. E tem muita menina com anorexia hoje em dia. Tem. E daí, sempre teve anorexia, teve, né? Ou anorexia, ou bulimia, ou a vigorexia, né? Essa questão de alimentação, mais exercício, é um pacote geral, mas é muito preocupante. O que as crianças chegam, assim, os adolescentes chegam para você, qual que é a reclamação que você mais escuta? De menina e de menino? Acho que depende da fase. Como eu atendo, né? Dos 10 anos de idade. Nossa, doutor, tem aquele dos 10, tem aquele dos 15, tem aqueles dos 20, tem aqueles dos 30. Eu escuto muitas coisas diferentes. É verdade. Então, dos 10, geralmente está ligado aí a uma questão relacionada ao corpo, ou porque ainda não cresceu, ou cresceu mais rápido que os outros, e fica com um monte de encanação e dúvida. Você é a favor a da GH? Hormônio de crescimento? Depende. Outra excelente pergunta. Tati, o GH é para ser dado para quem tem falta de GH. Né? Então, vamos exagerar. Não vai chegar na altura que quer. Faz de conta que o pai tem 1,50 m e a mãe tem 1,45 m. E fala assim, eu quero que meu filho tenha 1,80 m. Pode tomar um caminhão de GH. Não dá. Se geneticamente, se os fatores endocrinológicos daquela...
Não, Não ele vai não crescer. vai chegar. Não, ele pode até crescer mais rápido num determinado Mas o período, mas tamanho que ele ele já não ia vai. ter. Ele não. Exatamente, Tati. Porque ele poderia ter 1,60 m, daí tem criança que Isso. não ia conseguir chegar. Então, daí Isso. dá o Aí, hormônio para isso. chegar nos 60. Mas Perfeito. pais perfeito. baixos não vão dar uma criança de 1,90 Então, m. pais baixos, ou às vezes tem um tio que é mais alto e tal. Então você precisa analisar cada caso, você Não precisa existe ver. milagre, né? Não tem mágica. Mas isso é não engraçado. Os existe pais são milagre. baixinhos, querem que chegue com 1,90 m. Não Eu vai quero chegar. que meu filho tenha 1,85 m. Mas tomou um caminhão de GH e não vai chegar. Entendi. Né? O GH dá, Agora, tem gente que tem falta de GH. daí precisa. Para chegar no, Precisa, mas no tamanho que já ia chegar. Que já ia chegar, não vai ultrapassar. Porque senão não vai ter. Não vai chegar e não adianta isso. Acaba sendo uma coisa muito complicada. Geneticamente existe uma altura que a pessoa ia Isso. chegar. Daí quando falta, não ia chegar, dá. Isso, exatamente. Aí dá. Então é para ser usado sim, deve ser usado sim para quem tem falta de GH. E para isso precisa de uma análise, né? Uma médica. Médico com vários exames que ele chega à conclusão que naquele caso sim é para dar o GH. E não simplesmente, vamos tomar GH. Porque senão seria fácil, todo mundo teria 1,85 m, 1,90 m. Você escolheria a sua altura. Adoraria ser mais alta. Ô, doutor, você... então, essa geração tá mais alta? Essa geração está mais alta porque isso não... Se você tem uma alimentação melhor, principalmente com proteína, se você tem a saúde está melhor por causa das vacinas, as pessoas ficando menos doentes. Entendi. Então você otimizou uma série de coisas. Por exemplo, as meninas em 1870 menstruavam pela primeira vez aos 17 anos de idade. Nossa! Por quê? Porque ficavam doentes, não tinham essa questão da saúde era importante. Hoje a média é aos 12 da primeira menstruação. Então, melhorando uma série de coisas, as meninas menstruaram mais cedo, as pessoas estão crescendo mais, mas ninguém vai ultrapassar o seu potencial genético, né, já estabelecido. Então, e a gente vive mais também hoje em dia, né? A gente vive mais. Antigamente, a gente morria com 50, 60 anos. Agora está quase 90, né? Eu acho que a tecnologia, né, tudo que a gente Sim, dispõe, o conhecimento faz com que a gente viva mais e melhor. E essa geração precisa saber, e aí só, né, para a gente fazer a ligação lá com o vape, que determinadas coisas que você faz, ou com vape, ou com álcool, ou com a maconha, ou com o uso dessas substâncias, você pode sim diminuir ou ter problemas antes do que você teria, até pela quantidade, pelo exagero com que essas coisas estão sendo usadas na adolescência. Uma coisa boa que acho que melhorou, falando uma coisa boa, que os adolescentes não dirigem mais, né? Assim, tem muito menos, hoje em dia eles usam Uber, táxi, motorista, então tem menos acidente de carro. Deve ter algum estudo, né? Tem. Porque na minha geração, perdi muitos amigos que bebiam. Eles estão muito mais conscientes. Muito mais conscientes em várias coisas, né? E menos em outras. Eles são muito mais conscientes nisso. Sim, era comum as pessoas dirigirem, né, alcoolizadas e tal, bêbadas. E hoje isso realmente eles falam, não sei quem bebeu, não sei quem vai sair, não vai beber. Isso existe, sim. Doutor, quer terminar com alguma coisa assim, que você... Estamos quase uma hora aqui. Eu preciso chamar o doutor de novo, tá? Porque assim, eu preciso chamar ele uma vez por mês, gente, porque é muito assunto. Uma última pergunta que eu queria te falar, claro. Se você lembrar alguma também. O que está acontecendo agora que está esse boom desses bebês reborn? Que as pessoas saem no shopping com um bebê, desse olho não é um bebê, ele pisca até o olho, eles fazem até o nascimento do bebê no Parque Ibirapuera. Aniversário, nascimento, reunião no Parque Ibirapuera, todos os bebês ali. O que está acontecendo, doutor? Então, eu fiquei muito assustada. Você vê como esse mundo, né, virtual, a tecnologia acaba proporcionando coisas que não são reais e as pessoas acabam entrando num outro tipo de realidade, isso gerando um certo prazer. É o que a gente estava falando aqui de pornografia, das pessoas que se viciam nisso, coisas que não são reais. Então, eu acho que a gente está cercado, né, num mundo de coisas que não são reais e que o impacto disso a gente está vendo agora. Por quê? Porque esse bebê... Mas qual que é o prazer? Exatamente. Você tocou no ponto importantíssimo. Não sei qual que é o prazer. É o prazer de ter aquele bebê do jeito que eu quero. Escolhe a cor do olho. Você escolhe tudo daquele bebê. Então, você passa a ter um domínio, e tem pessoas que são atraídas por esse tipo de prazer. E isso... Controlar tudo, né? Então, controlar... Né? Você pode ter um cachorro, né? Por que não tem um cachorro, então? Porque o cachorro dá trabalho, dá custo.
tem que cuidar. Ali você faz e você coloca na gaveta na hora que você quer. E tem outra coisa que você falou, porque na hora de aparecer nas redes sociais, aparece lá cuidando, falando. Então quer chamar atenção. Então tem todo. Muito complexo esse tema. Eu acho que a gente pode falar. Isso? Eu estou achando muito diferente. A gente está entrando num mundo muito, muito diferente, com prazeres que são muito novos e são difíceis da gente assimilar. E que idade que essas pessoas têm que estão usando esse bebê? Tem mulheres, mulheres que já tiveram filhos. Adultos que já tiveram filhos e agora tem esse filho. Você acha que é carência ou você acha que é querer chamar atenção? Eu acho que é um pacote geral. Algumas vezes é para ocupar um tempo, para ocupar ali um espaço que acabam ocupando de uma maneira que pode ser, né, muitas vezes inadequado. Então você tem de tudo, né? Não tô, mas já existia boneca, né? Já existia boneca desde pequeno. Mas criança brincava de boneca. Mas só que agora o tipo de relação está sendo diferente. É uma coisa assim perfeita, como você falou. Você olha ali aquele bebê. Eles fazem o nascimento do bebê. Fazem o nascimento, fazem aniversário. Nos jornais. Então assim é um outro tema que a gente pode abordar aí uma outra vez, que é bem complexo. E não dá para julgar, né? Você não pode nem olhar, você não pode nem olhar para a pessoa, que a pessoa já hoje em dia tudo é mimimi, né? Você já olha para a pessoa porque você quer ver até o bebê, a pessoa já começa, que tá olhando? Sou normal, já avisa que não é. Não é? Eu acho que... Eu não consigo disfarçar, então eu já olhei... Então, causa uma estranheza. Uma estranheza, mas cada um faz o que quer, como, né? A gente aqui não julga ninguém, né? Eu acho que é melhor, né, a gente tentar entender esse mundo, e cada vez mais a gente está tentando entender o que está existindo, mas é uma coisa muito diferente e artificial. Então ser guiado pelo artificial. E o natural fica cada vez mais distante. Isso é e isso é um problema. Agora, última pergunta. Eu falei que era a última, mas essa vai ser a última. Essa mania de todes, todos. Eu sei que o Trump agora nos Estados Unidos proibiu. Assim, o que você acha disso? Você acha melhor colocar nasceu menina, nasceu menino, ou assim, como que você deve, né, até orientar muitas pessoas? É um mundo novo, né? É um mundo novo, mas que existe, na minha opinião, deve existir respeito, porque essa questão da orientação sexual, por exemplo, ela não é uma escolha. Você pode escolher para que time você vai torcer, né? Que time de futebol você vai torcer. É um outro tema também que a gente pode abordar, que existem várias questões, mas isso não é uma escolha, é uma orientação, né? E as pessoas hoje, com isso, eu vejo que muitas pessoas acabam ficando mais tranquilas de terem esse seu espaço reconhecido, de terem a possibilidade, né, de frequentarem determinados lugares e não serem, por exemplo, atacadas. Eu vejo que muita gente acaba ficando menos ansiosa quando isso é visto de uma maneira mais normal, hoje, né? Mais comum, e cada um tem aí a sua individualidade. E você está vendo muitos adolescentes e crianças já querendo mudar de sexo muito jovem. Essa aí é uma outra coisa. E que idade você acha que é ideal, até para a pessoa estar preparada mentalmente, né? Então, isso vai envolver como é que a pessoa vai chegar primeiro na adolescência, quando essas transformações vão acontecer. Às vezes acontece uma experimentação de uma homossexualidade na adolescência, tanto meninos como meninas, mas isso não quer dizer que a pessoa vá ter uma orientação homossexual na vida adulta. Entendi. Então, E eles te contam? Contam. Hoje em dia está muito mais normal tudo. Né? A ideia é exatamente essa, eles poderem contar, né, para o médico Você pediatra, essa pessoa, né? O que está acontecendo e às vezes tentar ali até explicar, porque, por exemplo, uma paciente minha disse que ela sentiu mais prazer com uma amiga do que com um menino que ela já tinha ficado. O menino estava naquela fase de achar que a menina vai sentir prazer com uma penetração e acaba, às vezes, machucando. E, no caso dela, a menina foi mais delicada e ela sentiu mais prazer. Ela estava achando que ela tinha uma orientação homossexual. E, na verdade, não. Na verdade, no caso dessa menina, os anos passaram, ela só teve uma experiência boa. Só teve uma experiência e depois... Uma experiência ruim com o menino. Exatamente. E depois a orientação sexual dela era, né, pegou um outro caminho. Tem que esperar, né? Heterossexual. E é uma confusão que pode existir hoje em dia. Então, quanto mais a gente falar sobre esses assuntos, a gente está esclarecendo questões de saúde, principalmente para uma fase, para os pais, e principalmente também
os jovens que às vezes têm uma inclinação. E tudo é curioso, então as pessoas acham que jovem quer experimentar e tá tudo certo, entendeu? Tem que deixar que tá tudo certo. Eu acho que assim, é natural até achar o que você quer. E eu acho que tem que ter um limite também para isso, não é por isso que as pessoas vão sair experimentando tudo, você não precisa experimentar, né, tudo para dizer se você vai gostar ou não, mas eu acho que a compreensão dessa questão, ela é muito mais ampla hoje, e eu vejo que tem muito mais pessoas que acabaram ficando menos ansiosas ou mais tranquilas, porque isso, muitas vezes, para o jovem, também é um peso carregar essa questão, essa culpa. E eles não vão conversar com os pais. Geralmente não conversam. Tem que colocar uma terapia, num webiatra, num pediatra. Precisa ter um conjunto para isso ser discutido de maneira Você sabe, doutor, adequada. que eu sempre falei para meus filhos, que às vezes eles falavam, mas a mãe do meu amigo deixou, porque o pai do meu amigo deixou. Eu falei, mas eu sou eu, você é você, seu amigo é ele, o pai do seu amigo é outro. Daí ele, mas meu amigo fez isso. Eu falei, se ele se jogar do prédio, você vai jogar também? Exatamente. Então, assim, eu sempre coloco, né? Eu acho que a gente tem que falar isso, assim, porque eu acho que as crianças se comparam com as outras, porque o pai deixou. Gente, não é porque o pai deixou que você vai deixar. A sua casa tem as suas regras. Suas regras, exatamente. E os pais não precisam ficar com medo de colocarem essas regras, né? Porque eles querem, né, comparar, mesmo assim, tem uma coisa material que o outro não tem. Eu sempre falo para meus filhos, você coloca na prateleira do meio, nem acima nem abaixo. Sempre vai ter alguém que tem menos que você, alguém que tem mais que você. Né? Eu acho que isso para dar uma tranquilizada, né? Para poder enxergar, né? Abrir o leque de possibilidades para poder enxergar mais. A gente tem muito mais, exatamente, né? Então vamos colocar na prateleira do meio. Isso, vamos ver. Doutor, eu queria te agradecer muito. Eu olha, falo muito, tá, gente? Foi um grande prazer, né, estar aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Adorei, muito obrigado. A ideia é essa. Muito obrigado, Tati. Tchau, gente. Até a semana que vem.